Seja bem-vindo a mais essa aula da BT Eletrônica. Nessa aula você vai ver noções de espectro luminoso, o que é um fotodiodo ou fototransistor, materiais usados nesse sensor, tamanhos, tipos e modelos do fotodiodo, detalhes técnicos do datasheet, como escolher um fotodiodo e como testar um fotodiodo. O fotodiodo ou fototransistor foi criado em 1950, mas já existiam sensores químicos de luz em 1870, usando silício. É um componente com dois terminais, com uma camada semicondutora do tipo intrínseco ou sem impurezas, sem o chamado doping, entre duas outras camadas do tipo P e N, como mostrado na figura na tela. Por conta dessa disposição das camadas semicondutoras, esse diodo é chamado do tipo PIN. Justamente por ter três camadas semicondutoras, pode ser considerado um fototransistor do tipo NPN, com a base sendo ativada por fótons ou radiação eletromagnética. Como é um diodo, já sabemos de qual material ele é feito: germânio, silício, índio, galho, telúrio, cádmio ou outro material semicondutor, ou ainda a mistura de todos esses materiais. Dependendo do material de que ele é feito, ele pode detectar ultravioleta, infravermelho, luz visível, raios X, raios gama. Agora, vamos ver um gráfico com os comprimentos de onda. No gráfico, temos quase todos os comprimentos de onda, quase todo o espectro. A escala é o metro. Em destaque, temos o comprimento de onda visível pelos humanos. Do lado esquerdo do gráfico fica a parte ultravioleta e do lado direito fica a parte do infravermelho. O gráfico mostra a luz visível, o infravermelho, ondas de rádio, ultravioleta, raio-x e raios gama. Note que o ultravioleta é abaixo de 400 nanômetros de comprimento de onda, e o infravermelho é acima de 700 nanômetros de comprimento. Legal, mas como isso funciona? Bom, o diodo tem duas junções e três elementos ou camadas semicondutoras. Um dos elementos semicondutores, a camada intrínseca, é fotossensível, ou seja, ao receber um fóton, ele vai soltar um elétron. Claro que num feixe de luz tem muitos fótons, então teremos muitos elétrons. Elétrons livres significa voltagem, e se tivermos um circuito, teremos uma corrente elétrica. Pelo que você falou, então, basta ter um fóton que a junção emite um elétron, certo? Então qualquer luz ativará esse sensor? Não. A junção intrínseca tem outra característica. É necessário um fóton de um determinado comprimento de onda para atingir uma camada mais profunda da junção intrínseca. Claro que a camada é sensível a uma faixa espectral, mas sempre teremos uma frequência do espectro que é mais eficiente. Outro detalhe: no datasheet desses diodos PIN, não se fala em fótons, mas sim em miliwatts por centímetro quadrado. Lembra que o diodo pode medir raios X? Raios X emite radiação, não emite fótons. E radiação é medida em miliwatts por centímetro quadrado. Fótons são um tipo de radiação eletromagnética e também pode ser medida em miliwatts por centímetro quadrado. Quanto mais radiação, mais elétrons livres vão existir e maior é a corrente disponível. Medindo a corrente, podemos saber a quantidade de radiação que o sensor recebeu. Existem vários tipos, tamanhos e modelos de fotodiodo. Vai depender do uso. Na tela, temos alguns exemplos. E onde eles podem ser usados? Em alarmes, sensores de fumaça, computadores industriais, CD players, controle remoto de TV, câmeras digitais, em astronomia, células fotovoltaicas e outros exemplos. Agora vamos ver o datasheet do fotodiodo BPW96 da Vishay. O datasheet diz que ele é feito de silício,
tem alta sensibilidade no espectro de luz visível e na radiação infravermelha mais próxima. Tem um bom tempo de resposta, um ângulo de detecção de 20 graus. E a aplicação típica é para controle eletrônico. A tabela de parâmetros máximos temos voltagem máxima entre coletor e emissor, voltagem máxima entre emissor e coletor, que seria a tensão reversa, corrente máxima do coletor, pico máximo de corrente do coletor, a dissipação de calor, a temperatura máxima na junção, temperatura máxima de trabalho, a temperatura para armazenamento, a temperatura máxima de soldagem, a resistência térmica entre a junção e o ambiente. Na segunda tabela, temos as especificações básicas. Essas são especificações para projetar um circuito. A voltagem mínima para provocar a ruptura da junção coletor-emissor. A corrente entre coletor e emissor quando está no escuro. Como está me mostrando aí, essa corrente não é zero. E você terá que levar em consideração ao fazer o projeto. A capacitância entre o coletor e o emissor. O ângulo de sensibilidade. O comprimento de onda do pico de sensibilidade. A largura de banda espectral. A voltagem de saturação coletor-emissor. O tempo para ligar. O tempo para desligar e a frequência de desligamento onde esse diodo PIN para de funcionar. Numa tabela à parte, temos a corrente máxima de saída. Esse componente da Vichay tem a maior corrente de saída que eu já usei. Como escolher um fotodiodo? Depende de vários fatores. A frequência de trabalho, o ângulo de abertura, a sensibilidade são os principais. O restante, os outros parâmetros, é possível corrigir no circuito ou no microcontrolador. E como testar um fotodiodo? Um teste simples, para comprovar o funcionamento, pode ser feito com um voltímetro em corrente contínua e aplicando, se for um fotodiodo que trabalhe na frequência de luz visível, então você acende uma lâmpada ou coloca ele ao sol, por exemplo. E chegamos ao final de mais uma aula da BT Eletrônica. Eu espero encontrar vocês na próxima aula.